HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, eu sou Madeleine Blankenstein, sócia de Relações Institucionais da HLB Brasil, e você está ouvindo mais uma edição de nossa série de podcast da HLB Conecta, que trata os principais temas de economia e finanças do Brasil e do mundo. Estamos sendo expostos a uma grande volatilidade nos mercados. Por exemplo, a instabilidade do dólar, as bolsas europeias operando em forte queda e o tombo dos preços do petróleo perto dos 20%. Por isso, para abordarmos esse assunto, contamos com a presença do sócio e economista da HLB Brasil, Marcelo Fonseca. Como vai, Marcelo? Olá, Madeleine, como vai? Tudo bem? Qual é a sua análise para cada aspecto dessa resposta econômica gerada pela disseminação do coronavírus? Madeleine, inicialmente o que a gente observou foi exatamente o Banco Central americano reduzindo sua taxa de juros, outros bancos também se antecipando e afrouxando a política monetária, porque é uma forma de você dar estímulo à economia. Um dos estímulos é o estímulo monetário, é a redução da taxa de juros, você aumenta a liquidez no mercado. Isso, de certa forma, visa melhorar a atividade econômica. Se, por um lado, porque a gente, curiosamente, nesse momento, o que a gente está observando com o coronavírus são dois tipos de choque de oferta e choque de demanda. Obviamente que a política monetária, ela visaria mais o choque de demanda, mas, por outro lado, ela contribui para ajudar as empresas que têm dificuldade nesse momento de financiar suas operações, tendo acesso a mais crédito e mais recursos no mercado. Como eu já falei com você, o Banco Central americano reduziu suas taxas, o Banco Central do Canadá também. Já se fala muito aqui do Brasil também de que existe uma pressão para que o Banco Central reduza ainda mais a taxa Selic, para que a gente possa, de certa forma, contrabalançar os efeitos do coronavírus. Por outro lado, também já existe uma pressão para que os governos, além da política monetária, também contribuam com política fiscal, aumentando seus gastos, reduzindo impostos. O mercado está aguardando isso, sobretudo o mercado norte-americano está aguardando um posicionamento mais forte do governo dos Estados Unidos com relação a algum tipo de política nesse sentido. A União Europeia parece que vai criar um fundo de 25 bilhões de euros para combater a epidemia. O Banco da Inglaterra também parece que está disponibilizando muitos recursos. A própria Itália vai disponibilizar recursos, que vai injetar, obviamente, no seu setor de saúde. Então, o que a gente observa é que, nesse momento, a preocupação dos governos de atenuar os efeitos do coronavírus sobre a atividade econômica de cada país, obviamente sobre a atividade econômica global. O que deve ser falado agora é que, com relação à política monetária, eu acho que existe um espaço que não é muito grande para a redução de taxa de juros, à medida que os juros estavam muito baixos já em muitos países no mundo. Então, acho que esse espaço é bastante limitado, abrindo espaço para a política fiscal. No caso aqui, de novo, do Brasil, que nos interessa, existe já uma pressão do governo, mas parece que o governo ainda não está inclinado a aumentar os seus gastos nesse sentido. Então, o momento é esse. A gente analisa que existe uma redução das taxas de juros, com um afrouxamento monetário, mas com espaço limitado em função já do nível das taxas de juros antes do coronavírus. E você acha que só essa baixa dos juros no Brasil resolveria um pouco dessa volatilidade? Eu acho que não. Eu acho que o juros já vem muito baixo. Obviamente que é importante falar também que essas reduções da Selic, ela tem um impacto que demora um pouco a chegar à economia. Então a gente aguardava já o impacto dentro do primeiro e segundo trimestre desse ano, das reduções do final do ano passado. O problema do Brasil é que você, na verdade, tem uma taxa Selic, que é a taxa básica da economia, mas na ponta, onde efetivamente você vai ter a ponta do crédito, o juro ainda é muito alto. Então, eu confesso a você que eu acho que não. Eu acho que, por mais que o Banco Central reduza a taxa de juros, eu não acho que isso possa dar um impulso necessário para compensar algum tipo de perda em função da epidemia. Você vê o cenário como uma possibilidade de a gente voltar àquelas as imagens de 1929? Não, eu acho que não, porque a crise ela não é uma crise do sistema financeiro, então isso de certa forma ajuda. Quando você tem uma crise do sistema financeiro, eu acho que é uma crise mais difícil de sair.
Não é o caso dessa crise. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que essa é a parte positiva de tudo de ruim que está acontecendo. Não é uma crise que nasceu, como a de 2008, dentro do sistema financeiro. Eu acho que isso vai ajudar na recuperação. Então, a sua previsão é que a economia global, tanto a economia global como a economia brasileira, se equilibrem no futuro próximo? Olha, ela vai se equilibrar quanto mais rápido for contida a epidemia. Se continuar realmente a epidemia, que agora já está se alastrando muito pela Itália e outros países, Estados Unidos mesmo, isso vai impactar. Não, acho que a economia ainda vai sentir muito, a economia global vai sentir muito esse ano. A gente pode até acreditar numa recessão global, tudo continuando como está. Tal como está hoje, a gente pode sim ir para uma recessão global. Daí essa movimentação que está acontecendo pelos governos para tentar, de certa forma, mitigar esse defeito todo. Então, não, eu não vejo, enquanto não tiver a doença controlada, eu não vejo uma boa perspectiva, não. E antigamente, né, por exemplo, em 2008, houve uma orquestração concatenada dos bancos centrais. Você está vendo isso acontecer agora? Em 2008, exatamente, houve essa necessidade, sobretudo por conta do sistema financeiro, que teve que receber uma ajuda, não é? O que a gente observa agora, eu não sei até que ponto é orquestrada, mas sim, eu vejo todos os bancos centrais, muitos reduzindo suas taxas de juros, né, aumentando a liquidez do mercado. Eu acho que, na verdade, não tem muito para onde fugir. Normalmente a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma política monetária ou vai fazer uma política fiscal, não tem muito para onde fugir. Então, sim, é orquestrada no sentido que todos estão indo nesse sentido, de redução da sua taxa de juros, e muitos já aqui colocando algumas ideias de pacote também de fiscal no mercado. E se a gente voltando para o Brasil especificamente, você já esperava o PIBinho de 1,1% em 2019? O mercado já esperava, assim, um PIB já, porque a economia desacelerou no terceiro trimestre. O mercado já esperava um PIB menor. Foi, de certa forma, uma decepção, porque ele vem menor que 2017 e 2018, mas o mercado esperava. Eu acho que o mercado não se surpreendeu. O mercado, na verdade, ao longo do ano, ele foi aumentando sua projeção de 0,9, foi para 1 e acabou em 1,1. Mas sim, eu não esperava nada mais emocionante do que isso, não. E sobre investimentos no Brasil, a gente tem que esperar um pouquinho os efeitos do coronavírus para poder ter uma melhor visão do que vai acontecer? Não resta dúvida. Se o investimento já estava abaixo do necessário para impulsionar a economia, para aumentar a produtividade, agora então, com o coronavírus, eu acho que com a incerteza global, eu acho que o investimento vem menor ainda, o que é um problema para a economia brasileira, porque, na verdade, nós temos aqui outro problema que já estava dado: o setor público não tem capacidade de investir, a capacidade é muito baixa, e, na minha visão, o investimento privado, ele vem no Brasil ainda, ele não se recupera, ele não retoma, porque ele observa a capacidade do setor público, que complementa o setor privado e vê que não vai ter um investimento ali necessário em infraestrutura, uma série de coisas, porque o setor privado não vai fazer todo o investimento necessário, em nenhum lugar é assim. Então, se já era um quadro difícil antes do coronavírus, com a chegada do coronavírus o quadro piora bastante. Marcelo, foi um prazer conversar com você sobre esse tema. Espero que com essa conversa tenhamos esclarecido um pouco os principais tópicos em relação a esse tema, e espero todos vocês, ouvintes, em nossa próxima conversa. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.